No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a cronologia de Dragon Ball GT. Eu espero que vocês gostem. Eu não tenho nenhum plano próximo de gravar resumos de Dragon Ball GT, então o que eu vou fazer aqui é falar sobre a cronologia da série. Para começar, segundo o GT Perfect Files, Dragon Ball GT começa 5 anos depois do fim do Z, no ano de 789. Algumas pessoas tendem a achar que se passa 10 anos depois, mas a informação do guia é essa, que se passa 5 anos depois do fim do Z. Depois que Goku se transformou em uma criança, leva pelo menos um dia até que ele, Trunks e Pan decolem para o espaço. No episódio 2, Tite pergunta se a nave estará pronta até amanhã, e Gohan responde que sim. Não está claro quanto tempo se passa do início do episódio 1 ao episódio 2. Criar uma nave espacial em apenas um dia parece um pouco doido, embora isso seja Dragon Ball, onde viagem no tempo é real e dinossauros convivem com carros voadores. O primeiro planeta visitado se chama Imega. De acordo com uma cena na Terra com Tite e Bulma, uma semana se passou desde a ida deles até a chegada no planeta. O trio então passa ao todo 4 dias em Imega. Depois de cair lá, eles passam a noite em um motel, têm sua nave roubada no outro dia, pegam ela de volta na noite do mesmo dia em que ela foi roubada, se tornam criminosos procurados no outro dia pela manhã, derrotam Don Qiai e seus homens na mesma noite em que descobrem serem procurados e saem do planeta no dia seguinte, ou seja, 4 dias em Imega. Em seguida temos o planeta Momat. A estadia em Momat parece ser de um único dia, não se sabe quanto tempo eles levaram para chegar lá de Imega, ou quanto tempo levaram para ir de Momat a Calvo. E falando em Calvo, Calvo é o próximo planeta. E lá eles passam 2 dias. Passam na noite para vestir Trunks com seu disfarce de noiva, e então confrontando Zunama no dia seguinte. Bompara rouba a esfera imediatamente depois, então Goku, Trunks e Pan vão atrás deles, e são atraídos para o planeta Birri, e logo depois para o planeta Lud. Como a viagem parece não demorar muito, podemos supor que o que aconteceu em Birri e Lud demorou mais ou menos um dia. O próximo planeta é Rudeze, que novamente acontece em 2 dias. E depois temos M2, o planeta sem nome, e Pital. No planeta M2, os eventos ocorrem em mais ou menos 2 dias, mas de acordo com a linha do tempo do GT Perfect Files, Goku, Trunks e Pan encontram o Baby vários meses depois de ir para o espaço. Não está claro quanto tempo se passou desde o primeiro encontro com o Baby até o resgate do Garoto Verde na nave abandonada e a ida para o planeta Pital. O anime meio que deixa subentendido que eles alcançam a nave abandonada imediatamente após partirem do M2, mas Baby deve ter precisado de algum tempo para chegar à frente deles, lembrando que o garotinho resgatado estava possuído pelo Baby. Agora que a saga da viagem no espaço acabou, falamos sobre o tempo das outras sagas, começando no momento em que Baby chega na Terra. Bulma e Tite conversam e comentam que já se passaram 9 meses desde que Goku e os outros se foram, mas bizarramente ela então acrescenta que eles têm 4 meses até que a Terra exploda. Então os anos em Dragon Ball GT duram 13 meses? E não é só a dublagem em inglês que cometeu esse erro não, se você for olhar, a dublagem brasileira também cometeu um erro nesse diálogo bizarrésimo. Enfim, o Baby aparece, luta contra Goten e Gohan e consegue dominar Vegeta, na mesma noite em que chega. O que é interessante é que as cenas na Terra são justapostas com cenas de Goku encontrando as 3 esferas restantes. Se fosse para escolher entre a opção de Goku ter achado 3 esferas em um só dia, ou simplesmente de uma licença artística, eu diria francamente que a teoria da licença artística é bem mais convincente. Depois, de acordo com o Mr. Satan, já se passaram 2 meses desde que as coisas começaram a ficar estranhas na Terra, ou seja, a chegada do Baby. Então já faz muito tempo entre a chegada de Baby na Terra e Goku voltando. Isso também significa que já se passaram 11 meses desde que Goku saiu da Terra. Parece que Baby derrotou Goku no mesmo dia em que eles retornam da missão de recuperar as esferas, mas depois disso, a linha do tempo fica confusa. Nunca vemos noite em qualquer lugar, desde a derrota de Goku para Baby até Baby sendo destruído pelo Super Saiyajin 4. Mas parece muito difícil de acreditar que tudo, desde Goku voltando do espaço até a derrota do Baby, foi em um dia. Principalmente com a imigração de todas aquelas pessoas para o planeta de Sulfuro. Mas mais uma vez, isso aqui é Dragon Ball. Contudo, depois que o Baby é derrotado, Dendê diz que já faz quase 1 ano, e eles têm 2 semanas antes que a Terra exploda. Mais cedo, logo após Goku e os outros voltarem, é dito que um total de 11 meses se passaram desde que eles partiram da Terra. Então esse meio mês perdido pode ser o tempo de Baby sendo derrotado. Talvez sim, mas talvez não também. De qualquer forma, com 1 ano se passando entre o início da série, agora deveria ser 790. A linha do tempo de Perfect Files diz que o Goku derrotou Baby em 789, então o novo ano deve ter chegado durante o período de 2 semanas, entre a derrota de Baby e a Terra explodindo.
Isso significa que a batalha com Baby foi no final de dezembro, enquanto o desejo de Pilaf para o Goku ficar criança foi no início de janeiro. Então em Mega provavelmente também foi em janeiro, e Baby chegou à Terra mais ou menos em outubro. O torneio de artes marciais também é um caso em que não está muito claro quanto tempo se passou. No entanto, parece que muito tempo se passou desde a derrota de Baby, já que a Terra voltou ao normal. Ainda assim, todo mundo parece exatamente como antes, então não parece ter se passado anos. Não que anos seja um método muito confiável de contar o tempo em Dragon Ball, já que se passaram anos desde a derrota de Buu no Super e Goten e Trunks são literalmente iguais. O Tenkaichi Budokai é sempre realizado no dia 7 de maio, e não há nenhum motivo para isso ter sido mudado no GT. Se ainda for 790, isso significa que já se passaram 4/5 meses desde que as coisas com Baby e a explosão da Terra foram finalmente resolvidas. Eu acho que isso é um prazo bem decente para que tudo na Terra volte ao normal. Enfim, que número de Tenkaichi Budokai é esse? A própria série nunca disse, e nem mesmo Perfect Files, mas a Wiki sobre o Tenkaichi Budokai afirma que esse é o 31º, sendo que o último visto no Z foi o 28º, e no Dragon Ball Online acontece o 29º e 30º. O problema disso é que o torneio acontece de 3 em 3 anos. Se o 28º foi em 784, então o 29º foi em 787. Então o 30º e o 31º aconteceram no mesmo dia, com campeões diferentes? Em Dragon Ball Online, o 30º torneio aconteceu em 790 e foi vencido por Mr. Satan, com o vice-campeão sendo Buu. Em GT, o 31º aconteceu em 790, tendo Mr. Satan como campeão, perdendo para Majube. Como não temos um mangá oficial para confirmar isso, temos um furo na trama. Na saga do Super 17, novamente, nenhuma indicação de quanto tempo se passou desde o último episódio do torneio, e todos os eventos em si até a derrota do Super 17 parecem durar um único dia. Ou seja, não temos muito o que teorizar aqui, já que não temos nenhuma fala especificando o tempo decorrido. E na última saga dos Dragões Malignos, depois de tentarem fazer o desejo usando as esferas e libertarem os dragões malvados, Goku e Pão vão direto para o 2 Estrelas e o derrotam. Então eles lutam contra os 5 Estrelas logo em seguida. Ou seja, os episódios 48 e 50 são todos em um único dia. No entanto, muito tempo se passa antes da luta contra os 6 Estrelas, já que já passou tempo suficiente para que a vida na aldeia de Bish tenha mudado. Bish diz que seu pai e os outros ficaram preguiçosos desde que a princesa apareceu, e que eles saem todos os dias para pegar os peixes que caem do céu. Então, já faz algum tempo desde o aparecimento dos Dragões do Mal. Pelo menos uma semana a mais, bora, bota aí, uma semaninha. O episódio 51 em si ocorre em não mais de um dia, então a quantidade não identificada de tempo passa. Eles lutam contra os 7 Estrelas por menos de um dia, então outro intervalo desconhecido acontece, e aí acontece a luta entre o 4, 3 e 1 Estrelas. Portanto, é possível que os episódios 51 a 64 durem um único dia. Eu acho uma medida de tempo muito apertada, mas as informações que nós temos mostram isso. 100 anos depois. Tanto o especial quanto o final do episódio 64 são 100 anos depois, então eles são presumivelmente o mesmo ano, embora eu acho que isso poderia ser apenas o arredondamento. Assumindo que o fim das coisas do Evil Dragons ainda esteja em 790, esse ano em que o Goku Jr. aparece seria 890. Assumindo que a data do Tenkaichi Budokai não mudou em 100 anos, o final do 74º torneio é marcado para o dia 7 de maio. E para finalizar, algumas datas soltas que o Perfect Files dá para alguns acontecimentos da série. 1000 anos antes do Goku virar um Super Saiyajin, o aparecimento de um Super Saiyajin. 550, os Saiyajins chegam ao planeta Plant. 720 a 730, guerra entre os Saiyajins e os Tsufurudins. 731, Freeza e os Saiyajins se unem. 735, insurreições entre os Saiyajins. 737, nasce Goku. E 740, Dr. Mu nasce. É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe aí seu like. E tchau.